Obviamente, a gente tem desenvolvido um plano de governo, onde esse plano de governo já passou por uma necessidade da estrutura administrativa de Tarumã. Tarumã cresceu bastante nos últimos anos. As alterações que teve de fusão de secretarias é uma coisa que não deu certo, Tarumã. O senhor é contra, então, para deixar bem claro. Não sou contra, como vou criar novamente. Nós vamos criar, já está no nosso plano de governo lá, a criação de mais 2 secretarias. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Que hoje são juntas, só para a gente entender. Hoje é junto a Secretaria de Obras, Serviços, Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente. Eles chamam de agroobras. Isso aí nós vamos dividir novamente, porque não funcionou. O produtor rural, ele ficou sem atendimento. Foi juntado, e todas as máquinas, Jerônimo, quando o município recebe pá carregadeira, reta escavadeira, trator, tal, essas coisas não vêm para o município, ela vem para, ela vem para o município, mas ela vem através do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura. E hoje a gente vê lá em Tarumã, trator traçado, roçando grama de jardim. Entendeu? E o agricultor no campo sem o atendimento para fazer uma horda, para fazer uma curva de nível, uma reta escavadeira, uma máquina de 600, 700 mil reais, catando folha nas esquinas, catando resto de construção, quando a prefeitura tem um serviço de caçamba e essa máquina teria que estar lá fazendo curva de nível, terraceamento, e a Secretaria da Agricultura, ela se reduziu a 2 mesinhas. Tem a Secretaria da Agricultura que está em obra, outra pagar o pão de máquina e uma cozinha lá no fundo. É lá que está a Secretaria da Agricultura em Tarumã, com 2 únicas mesas. Você não fala com ninguém, não consegue achar, um atendimento muito precário. Secretaria da Agricultura, nós estaremos criando de novo, melhorando a estrutura para estar fazendo essa secretaria. Qual é a outra? A outra secretaria é do esporte. Tarumã teve uma perda enorme. E como que é no hoje? Esporte. Hoje, educação, cultura e esportes. Tá? O esporte ele foi separado até algum tempo e ele foi fundido junto com a educação e cultura. Então é assim, Gerônimo, eu sou contador. Tá? Nessa área de planejamento, quando você não tem secretaria, você não tem orçamento, cara. E assim, acho que a utopia é falar, montar uma secretaria para economizar. Um salário de um secretário dá 100 mil por ano. Ele vai gastar mais o quê? Vamos falar mais 100 mil. 200 mil reais por ano para Tarumã é ínfimo. Então, eu vou perguntar, aproveitar funcionar a sua experiência, os serviços. porque acho que a primeira coisa que a pessoa, quando está ouvindo a entrevista, pergunta, mas de onde vem o dinheiro e quanto vai andar? Porque você vai abrir uma secretaria, você abre um secretário, um diretor de departamento e assim vai. Sim, qual que é o pensamento global disso? Exatamente. Mas assim, hoje, ela até tem alguns recursos lá, vamos falar assim, dentro de um departamento, dentro da secretaria. Isso vai ser alocado para um outro local. Vocês viram até eu falar aqui na entrevista da pré-campanha que, primeiro, a gente tem que alterar o orçamento, criar dotações e tal, e a gente vai tirar da onde esse dinheiro? De um monte de investimentos que tem em Tarumã, de um monte de coisas que a gente entende desnecessária, sabe? Ou que pode aguardar um outro momento. E o que o senhor considera hoje como desnecessário? Não, eu vejo assim, Elielton. Eu vejo assim, hoje a gente vê em Tarumã, as priorizações é diferente do que a gente prega, tá? Tarumã é construção, 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 e do outro lado da rua não tem médico, tá? Então assim, fazendo coisas que dá para esperar, coisas que... Seja mais específico, pode falar, Cândido, qual que é esse? Não, acho que assim... Eu não estou entendendo essa questão da construção. Construção do quê? Não, veja bem, a hora que você elabora um orçamento, tá? Isso tem que ser discutido com os funcionários, tem que ser discutido com a sociedade, e isso em Tarumã não é feito assim. Não é feito mais, a sociedade não é ouvida. A construção, não entendi, assim, construção de prédios? Construção de prédios, revisão de prédios, reforma de prédios e obras que a gente vê que não acaba nunca, tem aditamento, e o aditamento sabe cada vez mais recursos. Não tem nenhuma obra em Tarumã, não tem nenhuma obra feita e entregue dentro do prazo. Nenhuma obra. Isso eu posso garantir. Nós temos um acervo de fotos lá enorme. A obra não tem obras lá, que é o caso do PSF, da Vila dos Estados, com 1 ano e meio de atraso. E o PSF do centro, 1 ano e meio de atraso. E o PSF da Vila dos Pássaros, com 1 ano e 2 meses de atraso. Por que acontece isso, na opinião do senhor?
Teria que perguntar para o candidato que me antecedeu, né? Mas o senhor é o opositor. Se o senhor discorda, deve ter um motivo, imagino. Então, a gente vê. O que acontece é que a gente não vê empreiteira lá, sabe? Não vê empreiteira lá. Não, quer buscar aditamento, sei lá. Esses motivos eu não sei te falar. Mas, assim, o que a gente vê é que falta austeridade na gestão. A partir do momento que você contrata, não tem um prazo de vencimento? Tem um prazo de vencimento. Choveu 15 dias, você prorrogar 30 dias e tal, mas nós estamos falando de mais de ano. Outra obra lá, o CCI, a terceira reforma do CCI, nesses últimos anos aí, ele está com 1 ano e meio de atraso. Essas 3 obras que eu estou falando começou em 2022. Por aí você tira. Uma começou em junho, outra em dezembro e tal. E isso encarece. Você acha que o empreiteiro fica lá sem ter aditamento financeiro? Tá? Então, assim, Tarumã hoje teve um endividamento para construir o centro para trocar a iluminação pública, teve um endividamento de R$4.200.000 para construir o complexo de saúde, e isso aí hoje está se pagando, acho que quase R$1,5 milhão, R$2 milhões por ano de amortização da dívida com relação a isso. Então, essas coisas a gente quer priorizar para poder abrir essas secretarias, e eu vejo assim, você não pode deixar o homem do campo, o pequeno agricultor, tem pequeno agricultor que o cara tem lá 2 alqueires, e ele precisa da grade da prefeitura para preparar a máquina dele, para trocar um mata-burro, para furar um palanque de cerca, enfim. Esporte, o senhor está falando do esporte, o senhor tinha já falado da agricultura. Já tinha falado? Do esporte. Do esporte, cara. O esporte teve uma perda muito grande, sabe? Muito grande. O esporte ficou em Tarumã 9 anos sem campeonato de futebol amador, pra você ter ideia. E por aí você imagina as outras modalidades, né? Que não tem incentivo. Teve um investimento grande num complexo esportivo, beleza, mas assim, falta investimento, os times de futebol querem jogar fora, não tem um transporte, não tem um incentivo do poder público.